Vibrações pela Paz. Nossos encontros ocorrem de domingo a sexta-feira às 22 horas. Também nas quartas e quintas às 7h30 horas. Nas sextas, TAESD, às 22 horas e 15 minutos, que promove o tratamento à distância. Domingos às 22 horas. Evangelho no Lar. Aberto à participação de todos. Estamos nas redes sociais, WhatsApp e Facebook. Que estejamos na paz de Jesus. Vamos elevar os nossos pensamentos a Deus, o nosso Pai, a Jesus, nosso divino e amado Mestre, Maria Santíssima, e aos bons espíritos que nos dirigem e nos assistem. Para mais um trabalho, um estudo do Evangelho à luz da doutrina espírita, que nos esclarece, que nos ilumina, que nos orienta a nos tornarmos pessoas melhores, mais amorosas, aceitando as dificuldades, porque entendemos a doutrina, amando a Deus, porque o entendemos e o compreendemos. E porque estamos aqui. Porque estamos passando as nossas dificuldades, as nossas aflições, mas que tudo isto passará. Porque depende muito de nós orarmos, aceitarmos, compreendermos a Deus e as suas leis divinas. Por isso, meus irmãos, estejamos conectados com a grande corrente de luz, vibrando por todo o nosso planeta, rogando a paz, a compreensão entre nós, irmãos, que possam as nossas vibrações atingir todo o nosso bem, que possa chegar junto àqueles que mais necessitam neste momento, encarnados e desencarnados. Senhor, nós te rogamos a vossa misericórdia, tenha piedade de nós. Pedimos aos bons espíritos que se encontram unidos a cada um nesta corrente de luz, que nos abençoe, abençoe a água, fluidifique a água que está ao nosso lado, colocando nelas o elemento necessário para as nossas necessidades humanas e espirituais. Que assim seja. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite a todos. Eu vou fazer, então, a leitura da parte do Evangelho que nós colocamos no grupo sobre a infelicidade real, que está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, no tópico 24, a infelicidade real. Eu vou fazer a leitura aqui do meu Evangelho, que a letra é maior, eu não estou conseguindo enxergar muito pequenininho, não. Tá? Então, vou tentar fazer aqui, mas é o mesmo texto, tá? Que nós colocamos no grupo. Então, vamos lá, meus irmãos. A infelicidade real. Todas as pessoas falam da infelicidade. Todas já tiveram experiência com ela e creem conhecer o seu caráter múltiplo. Mas venho dizer-vos que quase todo mundo se engana e que a infelicidade real não é tudo aquilo que os homens, digo os infelizes, pensam que é. Eles veem na miséria, no fogão apagado, no credor impertinente,
no berço vazio do anjo que antes sorria, nas lágrimas no funeral que se acompanha de cabeça descoberta e com o coração partido, na angústia da traição, na nudez do orgulho, do orgulhoso, e gostaria de estar coberto de púrpura e que esconde com dificuldade sua nudez debaixo dos farrapos da vaidade. Tudo isso e mais outras coisas chamam de desgraça na linguagem humana. Sim, realmente, é uma desgraça para aqueles que só veem o presente. Mas a verdadeira desgraça, esta é nas consequências de uma coisa, mais do que na coisa mesmo. Dizei-me se o acontecimento mais feliz para o momento, mas que leva às consequências funestas, não é, em verdade, mais infeliz que aquele que causa uma grande contrariedade, mas que acaba levando ao bem? Dizei-me se a tempestade que derruba as vossas árvores, mas purifica a atmosfera, dissipando os miasmas insalubres que causariam a morte, não é mais uma felicidade do que uma infelicidade? Para se julgar uma coisa, é necessário, pois, que se vejam as suas consequências. Assim é que, para apreciar o que é verdadeiramente feliz ou infeliz para o homem, há que se transportar apreciador para além desta vida, para uma futura, pois é lá que as consequências se fazem sentir. Ora, tudo que chamamos infelicidade, segundo a vossa curta visão, cessa com a vida presente, mas ela, na verdade, se transfere para a vida futura. Eu vou ler só até aqui, né? O texto é um pouquinho maior, para que vocês possam, se permitam, né, contribuir, né, com o texto. Então, nós poderíamos começar procurando entender o que é infelicidade real para nós nos dias de hoje. Então, eu deixo aberto para que cada um de vocês possam contribuir. Esse texto é de Delphine de Girardin, de Paris, de 1861. Pode falar, quem tiver vontade, pode levantar a mão, quiser participar, para contribuir conosco. Tem alguém já com a mão levantada, Eliane. É o Milton. Enxergando. O Milton? Por favor, Milton. Eu vou até ligar aqui para ver se eu consigo acompanhar. É o Milton e o Júlio. Pode falar, Milton. Milton? Seu microfone não está fechado? O Júlio fala enquanto o Milton se organiza, então. Júlio, Certo. palavra contigo. Foi sem querer, me perdoem. Eu toquei no microfone quando fui prender ele no equipamento aqui. Mas pode falar, não tem ninguém por enquanto, fala tu. Não tem nada para falar, Valquíria. Marcos, não quer comentar? Obrigado, Valquíria. Bom, realmente, sabe, nós ainda como somos crianças espirituais, entendemos pouco, não entendemos, nossa visão está muito na matéria e acho que a gente ainda não está assim, podendo ter uma ideia, uma amplitude maior do que nos acontece. Porque eu acho que é bem como aqui fala no final, né, da tempestade, aqui, deixa eu ver onde é que a Eunice comentou, para as consequências, tudo, onde é que está aqui, onde é que ela leu? Dizei-me se a tempestade que derruba as vossas árvores, mas purifica a atmosfera, dissipando os miasmas insalubres. Isso. Né? Então, às vezes não, eu acho que faz parte do nosso crescimento, da nossa evolução, ir aprendendo, né, os novos caminhos que devemos tomar. E para os novos caminhos que devemos tomar, que está direcionado às leis divinas, né, nós temos que romper aquelas o nosso eu antigo, onde nós estamos aí presos às nossas tendências antigas, nossas mazelas antigas,
e muitas coisas ainda oriundas de um passado, né? De um passado que ainda viemos resgatar aqui. Então, eu acredito que é na dor, né? Na dor, é no não entender, é na busca desse entender, é que nos faz aí partir para o conhecimento em si, né? Então, às vezes a gente fala muito sobre hoje a doença que o câncer, por exemplo, né? O câncer, até onde é a minha opinião, né, porque é a minha opinião particular, né, meu ponto particular, por favor, entendam, né, a maneira que eu vejo, assim, né, posso estar enganado e falando uma coisa diferente, mas, por exemplo, o câncer, a gente lê que ele é uma materialização, porque o nosso corpo físico, a matéria, ele é como se fosse uma esponja, né, então nós criamos pela nossa vibração um pouco mais densa, de outrora, né, e também pela talvez a nossa atual encarnação, dependendo do tipo de vida que nós levamos, como assim, uma vida reclamando, xingando, né, de baixa vibração. Então, existe uma formação de uma energia um pouco mais densa no nosso perispírito. E para drenar, e para facilitar, e para nós expurgarmos esse nível de vibração do nosso espírito em si, ele vai passar obrigatoriamente, assim eu entendo, né, pelo corpo físico. Então, vem aí a doença, né, vem o câncer, que nos faz buscar entender, o que nos faz trabalhar a paciência, buscar a resiliência, né, buscar a Jesus, a Deus, porque eu entendo que é realmente na hora da dor, do não entender, é que a gente vai buscar, vai entender. Então, nesse momento que nós estamos naquele auge, no ponto mais crítico, né, realmente, a gente pode até, puxa, mas que felicidade, porque comigo, só comigo. Então, depende de como é que conduz isso. Se nós tivéssemos a possibilidade de olhar um pouco mais na frente e saber que aquilo é uma necessidade a qual nós temos que passar, né, para nos libertar e entender dessa energia que está conosco, nós viríamos com outros olhos. Jesus, por exemplo, olha, né, vamos falar em Jesus, não é verdade? Olha o que ele passou, ele sabendo que é um processo, ele é um Cristo, ele encarnou e passou as dores da carne, né? Mas ele sabia que seria difícil para ele, mas ele sabia exatamente que seria um grande demonstrar, né, do caminho a ser seguido, o caminho que leva a Deus ali, né? É assim que eu entendo, sabe, Val? A Diane pediu a palavra. Pode falar, Diane. Boa noite, gente. Eu estudo muito o Dr. Bezerra de Menezes no Evangelho, que ele comenta. Ele fala uma parte aqui, assim, que para nós, né, o ser humano, em muitas situações, né, que se afiguram para o homem como infelicidade, são, na verdade, oportunidade, né, de despertar em seu coração virtudes até então encobertas por energias perniciosas do egoísmo, do orgulho, né, e que, na realidade, reflete o quê? Sua displicência e sua negligência com as verdades eternas. Então, o que a gente acha de infelicidade, está aí a oportunidade de a gente corrigir, né? E a infelicidade real que nos faz sentir em outra vida, como consequência dessas atitudes. Aí sim nós vamos ver o que é infelicidade, né? E o Espiritismo, então, misericórdia do Pai, vem clarear para nós sobre isso, né? Por onde se passa, né? O espírito no seu trajeto evolutivo, alertando, né? Quanto às suas responsabilidades, né? Seus compromissos perante o programa de evoluir frente ao universo. Então é uma bênção, né? A gente que já entende, que já está com o pezinho no caminho, né? Que a infelicidade, que muitos que acham, nossa, eu sou infeliz, estou assim, sabe? São grandes oportunidades que muitos perdem por não saber, né? É verdade. É isso aí. Muito obrigada, Diane. Natsumi? A gente
em outras vidas, de repente teve uma vida fácil, uma vida tranquila, ou então a gente foi aquela pessoa que lutou bravamente para conquistar o nosso conforto, o nosso lar, mas a gente não pensou nas consequências dessa, entre aspas, felicidade que nós conseguimos. A gente roubou, a gente matou, a gente enganou, a gente trapaceou, e nessa vida a gente sofre, né? A gente passa por necessidade, passa por doenças, passa por desentendimentos com as pessoas, e aí a gente pensa, como eu sofro, como eu sou infeliz. Mas essa infelicidade suposta que a gente colhe nessa vida foi o plantio de outra vida, né? E mesmo essa infelicidade, na verdade, ela é a bênção do Pai na oportunidade da gente refazer o nosso caminho, da gente fazer escolhas melhores. Em vez de escolher sanar a minha pobreza enganando, trapaceando, roubando, eu vou estudar, eu vou me preparar, eu vou me tornar um profissional de qualidade, de respeito, que vou galgar na empresa o meu lugar, o meu crescimento, a minha promoção. Eu não vou passar por cima de ninguém. Eu vou ser o professor que vou ensinar aqueles que estão no seu descaminho a encontrar o verdadeiro caminho. E aí eu vou conquistando o direito de ser realmente feliz. Mas na infelicidade que a gente vê por aí, as pessoas que vivem em zonas de guerra, as pessoas que vivem acamadas, que nasceram com alguma deficiência, são pessoas que já tiveram algum tipo de esclarecimento e pediram a oportunidade de fazer diferente. Quem está em região de guerra, mas não faz a guerra, muito pelo contrário, luta contra ela para que ela se acabe, são pessoas que já têm o esclarecimento de que a paz não se conquista através da violência. Aqueles que promovem a guerra são aqueles que ainda estão dormindo sobre as verdades espirituais. Eles não sabem que eles estão cavando a própria infelicidade. Eu sou o soldado vitorioso da guerra, mas amanhã eu vou ser o pobre, de repente incapacitado, deficiente, que vou depender das outras pessoas. Como muitos dos grandes generais do passado vieram com doenças graves que fizeram com que eles dependessem das outras pessoas para desenvolver neles a humildade, o amor, a gratidão. Então, a nossa dificuldade de hoje, a nossa suposta infelicidade, nós temos que ver como felicidade e agradecer a Deus pela oportunidade de nós fazermos um novo plantio, de fazermos um plantio de sementes de luz. E nos entendermos com os nossos desentendimentos do passado, encontrar a paz, o perdão e a harmonia. Alquíria? Obrigada, Nath. O texto segue adiante, a lição, né? Ele diz, vou lhes mostrar aonde está a verdadeira, a infelicidade verdadeira, né? No riso, na fartura, porque não que a fartura seja errada ou o riso, né? Mas o que nós vemos, né? Quantas pessoas querem curtir e beber até cair e entrar em coma, né? Nós estamos com uma festa do Kerb na minha cidade aqui, aí eu fui no mercadinho ali, tá? E os senhores, cidadãos, homens de 50 anos, fiquei, poxa vida, não deu para beber porque tem que trabalhar, eu queria era ficar em coma alcoólico. As pessoas anestesiando os sentidos, né? O que é isso? Os políticos tirando da merenda das crianças. As pessoas estão tão anestesiadas, iludidas, que elas vão sentir na pele o que é infelicidade depois, de ter que recolher tudo que estão semeando. Por isso que esse é o ano que Divaldo, os benfeitores espirituais, o ano da loucura. Nós já estamos vivendo essa loucura. As pessoas só buscam entretenimento. As pessoas só querem satisfazer os sentidos imediatos. Só que o que acontece? A satisfação do sentido imediato traz muita frustração, muito vazio existencial, muita depressão, porque atrás dessas emoções, a culpa, né? Então, para culpa, para esgotar um pouco dessa culpa, por não estarmos comprometidos com as nossas responsabilidades, nós manifestamos muitas disfunções emocionais.
essa é a verdadeira infelicidade. Então, às vezes, o leito vazio é doloroso, mas o indivíduo está ali, né, a um passo de se liberar, né, e está em paz de coração. Júlio, te passo a palavra. Desculpe, Valqueira, eu não pude te responder aquela hora, mas eu gostaria de falar agora. Eu acho também que a infelicidade e talvez a própria felicidade, elas estão muito relativas à maneira como a gente enxerga isso. A como a gente valoriza isso. Talvez para quem está nos escutando agora, pense assim, mas eu sinto o peso da infelicidade sobre os meus ombros. A minha infelicidade dói em mim. Eles falam porque eles não sentem como eu sinto a infelicidade. E aí a gente pensa assim no Cristo, do que ele passou no final. São Francisco de Assis, que não tinha de seu mais do que uma túnica e uma corda para cingir a cintura. A gente pensa em Chico Xavier, que tinha um olho cego, 30% da visão do outro, que lhe doeu por quase uma vida. E que teve quase todos os problemas que um corpo físico é capaz de ter. A gente pensa em Divaldo, que agora velhinho sofre com dores tão atrozes que ele não pode mais ficar de pé. Quem somos nós? Quem somos nós? Às vezes a gente queria ter uma vida plena para que pudesse esbanjá-la. Eu queria ter um fígado bom para me poder beber. Eu queria ter um corpo bom porque eu sou homem violento. Eu poderia me defender. Eu poderia botar os outros no lugar dele. É a maneira como a gente vê. Eu vou falar para vocês, eu não gosto. Ninguém deve falar de si ou usar a si mesmo como inspiração para ninguém, porque não é justo. Porque às vezes quem está falando é o maior lixo de todos. E essa é uma realidade. Mas há 10 anos atrás, quando eu tive a minha crise, passei o meu coma 12 dias, fiquei 7 meses paraplégico, não consegui escrever, fiquei 1 mês e meio mudo. E eu pensei assim, esse é o meu inferno. Esse é o meu inferno. Eu sentia dores que eu sou incapaz de conseguir descrever as dores que eu sentia, que me desmaiavam e me reacordavam, porque a dor era tão intensa que eu não conseguia ficar desmaiado. Eu vivi o meu inferno. Eu chorei, eu rezei, eu pedi. E hoje, depois disso tudo, eu vejo que eu vivi o meu céu, porque foi a minha redenção. Foi a minha busca, foi a maneira que o Cristo me trouxe de volta para o juízo, para o caminho, para o espiritismo, para aquela que era a minha função no mundo. Então não foi sofrimento. Hoje eu vejo isso. É que nós julgamos as coisas com o fervor do momento, com a intensidade da vivência. Se nós estamos desempregados, nós estamos vivendo a pior fase da nossa vida. Se nós temos um filho doente, agora sim, eu estou vivendo a pior fase da minha vida. Eu bato um carro, fico a pé. Puxa, é a pior fase da minha vida. Mas quando a gente passa, a gente vê que nunca foi a pior fase da nossa vida. Porque nós não precisamos de nada para viver. Nada! A gente só precisa estar vivo, íntegro. E se nós tivermos a capacidade de chamarmos Jesus para o nosso lado, então não há nada que nos derrube. Não há nada que nos destrua. Toda infelicidade é passageira. A gente pode ter momentos infelizes, somos humanos, mas encaremos toda infelicidade como um barco que se anuncia com apito, se instala à nossa frente e segue ao sabor das águas. Nenhuma infelicidade é permanente. Tudo na vida passa. Muito obrigada, Júlio. Lindo seu depoimento e a sua contribuição. Natsumi, pode falar.
É a irmã Eunice primeiro, Eliane. Eu não estou enxergando. Desculpa, Eunice, não deu para ver aqui. Perdão, Então, pode eu falar. acho que isso tem importância, não. É como nos diz no início do texto, né, que muitos veem a verdadeira desgraça na miséria, né, no credor, no berço do anjo sorridente, que antes sorria, né? Realmente, é uma desgraça no nosso ponto de vista material, quando não temos ainda o conhecimento. Se nós ainda sofremos quando vemos um filho, um parente, um conhecido, um amigo jovem desencarnar, graças a Deus eu tenho meus 2 filhos vivos ainda, né, conosco. Então, nós imaginamos, mas por que desgraça, meu Deus? Era tão jovem, era uma criança tão linda, tão inteligente, tinha um mundo pela frente, poderia ainda ter tantas conquistas. Nós estamos vendo apenas o lado material. Mas será que se essa vida se prolongasse, se esse jovem chegasse a uma idade madura, se essa criança crescesse, será que a vida seria o melhor? Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, quantas vezes nos retira alguém do nosso lado, porque o futuro desta pessoa, os bons espíritos sabem que não seria a melhor escolha. Quem sabe seria até aquela idade a oportunidade dele resgatar no presente e, voltando à espiritualidade, adquirir mais forças para uma nova reencarnação? É que nós olhamos sempre o nosso momento, mas vamos acreditar e tenhamos sempre a certeza que Deus faz por nós tudo de melhor. Tudo que nos acontece, Deus nos dá o melhor naquele momento. Era essa a minha... Muito obrigada, muito linda a sua reflexão. Eliane, Pode Eliane, falar, pode falar. Existe um depoimento lá na parte das mensagens lá que seria bom passar da Márcia, tá? Ah, tá. Posso ler então agora? Só um minutinho, Natsumi. Então, a Márcia Valéria, ela colocou aqui, olha, quando eu entreguei meus 2 filhos para Deus, eu fui por muitos anos a pobre coitada de toda uma vida. Um dia acordei, gratidão ao escutando sentimentos. Muito obrigada, Márcia, pela sua contribuição. Natsumi, por favor. 2 coisas. Uma, para complementar essa questão, né, daqueles que partem cedo, a gente tem que lembrar que nós, quando fazemos o nosso projeto reencarnatório, a gente vem aqui com um tempo. Ele pode se estender, ele pode ser mais curto, mas basicamente a gente tem que realizar alguma coisa. Esses irmãos que partem mais cedo, o projeto deles era curto. Então, a gente não tem que pensar, é difícil, mas é uma reflexão para aqueles que perderam filhos, como a nossa irmã Márcia, levarem ao coração que essa criança, esse jovem que partiu, a missão dele não era muito cumprida aqui. O que é bom para ele. Por quê? Porque mostra que o débito dele, que ele tinha que sanar nessa vida, não era tão grande. Então, ele é um espírito bem-aventurado. Então, a gente tem que agradecer a Deus essa oportunidade que foi dada a ele de resgatar essa prova, esse débito do passado, ou, de repente, ele veio para nos ensinar alguma coisa, e mais bem-aventurado ele ainda, porque ele veio com uma missão. Obviamente, não uma grande missão, de repente, como um Chico Xavier, mas alguma coisa ele deixou no nosso coração, na nossa vida, ele tocou aqueles que nos rodeiam. Então, vamos aquecer o nosso coração, essa dor da perda, com o agradecimento a Deus pela oportunidade do convívio com essa criança, com esse jovem, com o nosso filho. Bom? E em relação
ao que o Júlio falou, eu lembro que às vezes a gente vem aqui e a gente é feliz, né? Um trecho do que o Júlio falou, a gente é feliz, a gente tem dinheiro, a gente tem a vida tranquila, a gente tem um bom emprego, uma boa família, e a gente se anestesia nessa felicidade ilusória. Mas o que a gente faz com esse dinheiro, com essa vida tranquila, com esse tempo disponível que a gente tem? Mesmo no bom emprego, o que a gente faz de edificante com isso? A gente ajuda os nossos irmãos, a gente dá bons conselhos, a gente faz a caridade sincera, a caridade fraterna, ou a gente simplesmente vai levando a vida como se fosse férias espirituais. Ah, essa vida eu tirei férias, vim aqui só para me divertir. Pobres desses irmãos que acham que a vida é fácil assim. Porque quando eles voltarem para lá, ao despertar, a única coisa que eles vão repetir para si mesmos é: eu desperdicei tanto tempo. O tempo que Deus me deu, o que eu fiz com ele. Então, para nós que temos uma condição de vida mais calma, mais tranquila, vamos parar e refletir. Nós realmente somos felizes ou estamos construindo a nossa infelicidade futura? E para aqueles que se acham infelizes nessa vida, lembremos que o que causa a nossa infelicidade é a nossa revolta, a nossa rebeldia, a nossa amargura. Porque quando a gente aceita e agradece a prova que o Pai nos deu, a gente vive feliz, por mais doente e acamado que nós estejamos. Chico jamais reclamou. Uma vez ou outra, talvez, no momento de cansaço, ele tenha resmungado, mas logo ele parava e agradecia. O irmão Jerônimo Mendonça passou a vida acamado, sentindo dores horríveis, e ninguém via ele suspirar de amargura. Muito pelo contrário, ele levava um sorriso a todos os corações. Então, quando a gente for pensar na nossa tristeza, na nossa dor, vamos olhar para dentro de nós e refletir. É a minha rebeldia que está gritando na minha cabeça e não me deixa agradecer ao Pai? Obrigada, meu Pai, pela dor que cura as doenças do meu espírito. Obrigada, meu Pai, pela dificuldade que me faz encontrar a solução. Obrigada, meu Pai, pelo inimigo que mostra em mim a minha deficiência. Eliane. Muito obrigada, foi muito linda sua reflexão profunda, né? Para a gente pensar. Marcos, você levantou a mãozinha aí, se quiser falar rapidinho, amigo. Eu vou falar rapidinho, porque nosso tempo estourou ali. Pô, maravilhoso, né, Tsumi? Muito bacana, Júlio, muito bacana. Mas o importante é nós sabermos que tudo vem na hora certa para nós. Nada vem fora do... quando nós podemos suportar essa infelicidade a um extremo, eles sabem. E nós nunca estamos desamparados. Nós nunca estamos sozinhos. Basta confiar, basta ter fé, orar, se conectar com toda a espiritualidade que estamos apoiando nesse mundo invisível que nós não vemos. Não é verdade? Eles nos ajudam, nos apoiam, vamos lá, e a gente se agarra nessa fé e vamos lá. É isso aí. Muito obrigada, Marcos. Valquíria, você vai fazer a prece final para nós, encerrando agora o nosso evangelho dessa noite. Agradecemos a presença de todos, meus irmãos. Muito obrigado. Obrigado pela presença de todos. Nós podemos aproveitar esse instante para nos envolver com essa espiritualidade amiga, é Evangelho no Lar. Eles trabalham todos que estão conosco no nosso lar, independente daqueles que acreditam ou não. Se a nossa vibração, o nosso desejo é de que partilharmos esse pão espiritual, todos serão atendidos, inclusive os nossos animaizinhos, porque o Cristo é amor. O amor é vida e vida em abundância. E nesse momento, nós somos um chafariz de vida e nós vamos, com exuberância, distribuir luz que vem do céu, cai sobre nós em todo o nosso ambiente familiar, sobre aqueles transtornados, aflitos, enfermos, sobre os desencarnados que nos acompanham, todos, talvez os nossos vizinhos, nosso bairro. Nós vamos visualizar essa luz que vem do alto
nos banhando por inteiro. Obrigado, Cristo, de todo o nosso coração. Nós te agradecemos. Obrigado, porque muitas vezes, através da dor, tu nos deixas no caminho seguro. A tua mão nos protege de nós mesmos, Mestre amado. Obrigado. Obrigado por esses mensageiros que, enquanto nós aqui prestamos atenção no Evangelho, renovando a nossa mente, os nossos pensamentos, a espiritualidade superior vai nos desligando de processos espirituais enfermiços. Obrigado, Cristo. Obrigado, querido Dr. Bezerra de Menezes, Pena Branca, a todos esses pretos velhos, tupinambás que nos assistem e vão aos lares fazer o amparo e a proteção. Obrigado. Muito obrigada. Desejamos de todo o nosso coração usufruirmos durante toda a noite, ainda durante o sono físico, desse amparo espiritual. Muito obrigado. Uma boa noite a todos, um bom descanso e até amanhã. Vibrações pela Paz.